Imaginem comprar a casa dos vossos sonhos, grande com um jardim lindo, numa vizinhança tranquila. Foi o que a família Almeida fez. Eles encontraram uma mansão antiga, um pouco decadente, mas com um charme irresistível. O preço, uma verdadeira pechincha. Parecia bom demais para ser verdade. E talvez fosse. A primeira noite foi normal. Caixas por todo o lado, o cheiro a tinta fresca no ar, o cansaço da mudança. Mas na segunda noite, algo estranho aconteceu. Exatamente à meia-noite, um sussurro suave percorreu o corredor escuro. João, João. O pai sentou-se na cama, o coração a bater descontroladamente. Teria sido um sonho? Ele olhou para sua esposa, Ana, que dormia profundamente. Ele tentou convencer-se de que era apenas o cansaço a pregar-lhe uma partida. Na noite seguinte, à mesma hora, o sussurro voltou. Desta vez mais claro. Ana. Ela acordou sobressaltada, agarrando o braço de João. Ouviste isto? Perguntou ela, com a voz a tremer. João acenou que sim, o medo a instalar-se. Todas as noites, à meia-noite em ponto, a casa sussurrava o nome de um dos membros da família. Primeiro o de João, depois o de Ana, e na terceira noite o da sua filha pequena. Sofia, Sofia, o som parecia vir das próprias paredes. Uma voz antiga e triste, que ecoava pela casa. Eles tentaram de tudo, chamaram eletricistas para verificar a fiação, canalizadores para ver os canos, até especialistas em acústica. Ninguém encontrou uma explicação lógica. A casa não tinha sistemas de som escondidos, nem correntes de ar estranhas. Os vizinhos diziam que a casa sempre fora especial e que os antigos proprietários saíram apressadamente, sem dar explicações. Desesperados, os Almeida começaram a pesquisar a história da propriedade. Descobriram uma tragédia antiga. Há mais de um século, uma família viveu e morreu ali, num incêndio misterioso. Os registros mostravam que os seus nomes eram os mesmos: João, Ana e a pequena Sofia. A família Almeida não estava a ser assombrada. A casa estava a lembrar-se. As paredes, a madeira, a própria fundação mantinham a memória da família original, revivendo a sua presença todas as noites. O sussurro não era uma ameaça, mas um eco do passado, uma memória presa no tempo. Será que eles conseguiram quebrar este ciclo? Ou será que se tornaram parte da história da casa para sempre? O que fariam vocês no lugar deles? Contem-me nos comentários. Obrigado por assistirem, e não se esqueçam de subscrever para mais histórias misteriosas. 8. Up. Com o passar das semanas, todos já conheciam o ritual silencioso da casa. Ninguém mais conversava perto da manhã-noite, ninguém ligava luzes desnecessárias, e o relógio da sala passou a ser observado como se fosse um aviso de sentença. Quando aquela noite chegou, algo estava diferente desde cedo. O ar parecia mais denso, difícil de respirar, e uma inquietação tomou conta de todos, sem explicação lógica. As 23859. O silêncio se espalhou antes mesmo de qualquer sussurro, como se a própria casa estivesse antecipando o que estava prestes a acontecer. Alguns moradores relataram ter ouvido passos no andar de cima, mesmo sabendo que todos estavam reunidos na sala, aguardando, em silêncio absoluto, o momento inevitável. Quando a meia-noite chegou, o sussurro foi mais longo do que o normal. O nome pronunciado ecoou com uma clareza perturbadora, atravessando paredes, portas e pensamentos. Todos reconheceram imediatamente a quem ele pertencia. A pessoa chamada estava ali, sentada, olhos fixos no chão, mãos trêmulas. Diferente das outras vezes, não houve reação imediata, nenhum movimento brusco, nenhum olhar vazio, apenas silêncio. Segundos se passaram, e então minutos. A casa parecia esperar uma resposta que nunca vinha. Foi nesse instante que algo mudou. As luzes se apagaram sozinhas. O relógio parou e um som grave percorreu a estrutura da casa, como se ela estivesse reagindo à ausência de resposta. Quando as luzes voltaram, a cadeira onde a pessoa estava sentada permanecia no lugar, mas estava vazia. Nenhuma porta havia sido aberta, nenhuma janela quebrada. O nome ainda parecia ecoar no ar, fraco, distante, como um chamado que não havia sido concluído. Alguns correram pelos cômodos gritando, acendendo lanternas, mas não encontraram nada além de quartos intactos e corredores silenciosos. O mais perturbador era a sensação coletiva de que aquela pessoa não havia simplesmente ido embora. Era como se tivesse sido retirada do fluxo normal da casa
apagada de uma forma que ninguém conseguia compreender. A partir daquela noite, o comportamento da casa mudou novamente. Os sussurros cessaram por alguns dias, substituídos por ruídos constantes, como murmúrios indecifráveis vindos das paredes. Portas começaram a se abrir sozinhas, e o quarto do desaparecido passou a apresentar sinais de uso. Marcas no colchão, objetos fora do lugar, cheiro de presença recente. Ninguém teve coragem de dormir ali. Todos sabiam que algo havia sido quebrado naquela noite. A casa havia chamado um nome e não recebido resposta. E silenciosamente, parecia estar se reorganizando para corrigir esse erro. Como se o próximo chamado não fosse apenas um sussurro, mas uma exigência. À meia-noite daquela última noite, a casa parecia diferente de tudo que já havia sido descrito antes. Não houve o silêncio gradual, nem o frio lento se espalhando pelos corredores. Foi como se o próprio tempo tivesse sido interrompido por alguns segundos. As paredes estalaram ao mesmo tempo, e o ar ficou tão pesado que respirar exigia esforço consciente. Quando o sussurro finalmente surgiu, ele não foi baixo nem distante. O nome ecoou claro, próximo, íntimo demais, pronunciado com uma firmeza que não deixava dúvida de que a casa esperava uma resposta. Todos reconheceram quem havia sido chamado. A pessoa levantou lentamente e deu um passo à frente, mas não respondeu. O nome foi repetido apenas dentro das mentes de quem estava ali, sem som algum, criando a sensação de que a casa estava falando diretamente com algo que existia além do corpo físico. Quando a luz retornou segundos depois, a pessoa não estava mais lá. Não houve grito, nem pedido de ajuda, nem sinal de luta. Apenas ausência. O relógio da sala havia parado exatamente à meia-noite, e nenhum aparelho eletrônico voltou a funcionar corretamente desde então. O mais perturbador foi perceber que, além da pessoa, algo mais havia desaparecido. Fotografias perderam o rosto do ausente, documentos estavam em branco e até mensagens antigas em celulares haviam sido apagadas, como se aquela existência estivesse sendo lentamente removida da realidade. Os que ficaram começaram a duvidar da própria memória, tentando lembrar detalhes simples, como o timbre da voz ou a expressão do rosto. Mas quanto mais se esforçavam, mais essas lembranças se dissolviam, como fumaça escapando entre os dedos. No dia seguinte, um caderno foi encontrado sobre a mesa da cozinha. Dentro dele estavam escritos, em ordem cronológica, todos os nomes que haviam sido sussurrados pela casa desde o início. A última página continha apenas uma linha, escrita com traços profundos, quase rasgando o papel. O nome do desaparecido estava ali, mas algo chamava a atenção. A tinta parecia recente, como se tivesse sido escrita depois do ocorrido, por alguém que ainda permanecia dentro da casa. Ninguém admitiu ter feito aquilo. Naquela mesma noite, passos foram ouvidos no corredor, e o quarto do ausente apresentou sinais claros de uso, mesmo estando trancado. A sensação geral era de que a casa não havia perdido alguém, mas ganhou algo em troca do silêncio. Hoje a casa permanece vazia, isolada e evitada por todos da região. Nenhuma tentativa de demolição foi bem sucedida, e qualquer pessoa que se aproxime relata sentir um desconforto imediato, como se estivesse sendo observada. Moradores próximos afirmam que, exatamente à meia-noite, ainda é possível ouvir sussurros vindos de dentro, mas agora sem nomes claros. Apenas tentativas, como se a casa estivesse esperando novos visitantes para completar uma lista que nunca termina. A pergunta que ecoa entre os poucos que conhecem a história não é se a casa voltará a sussurrar, mas quem será o próximo a ouvir seu próprio nome e nunca mais responder. Na primeira noite em que alguém decidiu permanecer na casa, até depois da meia-noite, nada parecia fora do comum. Risadas nervosas, lanternas ligadas, celulares prontos para gravar qualquer coisa que pudesse acontecer. O relógio marcava 23h58 quando o ambiente começou a mudar de forma quase imperceptível. O ar ficou frio demais para aquela época do ano, e uma sensação estranha tomou conta de todos, como se estivessem sendo observados por algo que não precisava se mostrar. Quando o ponteiro finalmente alcançou a meia-noite, o silêncio caiu de forma brutal. Nenhum inseto, nenhum vento, nenhum som vindo de fora. Foi então que o primeiro nome foi sussurrado, baixo, arrastado, pronunciado com cuidado absoluto, como se errar uma sílaba pudesse quebrar um ritual antigo demais para ser interrompido. O nome ecoou pelas paredes e pelo teto ao mesmo tempo, sem origem definida. Quem estava presente relatou que não conseguiu identificar
de onde vinha o som apenas sentiu. A pessoa chamada congelou no lugar, incapaz de responder ou se mover. Os outros tentaram falar, tocar, chamar sua atenção, mas era como se ela estivesse distante, presa em um pensamento profundo que ninguém mais podia alcançar. O sussurro cessou tão rapidamente quanto começou, e a casa voltou ao silêncio pesado. Minutos depois, a pessoa parecia normal outra vez, mas algo havia mudado. Seu olhar estava vazio, sua voz mais baixa, e ela passou o resto da noite afirmando sentir que algo havia sido marcado dentro dela, mesmo sem saber explicar o que. Nas noites seguintes, novos nomes foram ouvidos. Sempre um por vez. Sempre à meia-noite exata. Sempre pertencente a alguém que estava dentro da casa. Alguns tentaram sair antes do horário, mas relataram uma ansiedade inexplicável, como se abandonar o local fosse um erro grave. Outros decidiram enfrentar o sussurro como prova definitiva de que tudo não passava de coincidência. Ainda assim, o padrão se manteve com precisão perturbadora. Após ouvir seu nome, ninguém desaparecia imediatamente. Pelo contrário, permaneciam por dias, às vezes semanas, convivendo com os demais, mas carregando uma sensação constante de que algo os observava de muito perto, esperando o momento certo para agir. O mais inquietante era a reação da própria casa após cada sussurro. Portas que antes não rangiam começavam a emitir sons. Sombras pareciam se mover sozinhas, e corredores pareciam mais longos à noite. Alguns moradores começaram a notar os nomes ouvidos, tentando encontrar alguma lógica ou repetição, mas logo perceberam que nenhum nome se repetia. A lista só crescia, e junto com ela crescia também o medo silencioso de todos que ainda não haviam sido chamados. Porque dentro daquela casa, ouvir o próprio nome à meia-noite não significava o fim imediato. Significava apenas que a casa agora sabia exatamente quem você era. Depois que os primeiros nomes foram sussurrados, a convivência dentro da casa mudou de forma irreversível. Quem ainda não havia sido chamado começou a observar os outros em silêncio, tentando identificar sinais, padrões, qualquer detalhe que indicasse quem seria o próximo. As noites se tornaram longas, e ninguém conseguia dormir profundamente. Sempre havia a sensação de que algo circulava pelos corredores, passando de quarto em quarto, não com pressa, mas com intenção. As pessoas acordavam no meio da madrugada, com a impressão de terem ouvido o próprio nome sendo dito muito perto do ouvido, mesmo antes da meia-noite. Ao verificar o relógio, percebiam que ainda faltavam minutos, como se a casa estivesse ensaiando, testando reações, preparando o momento exato de completar o ritual. Aqueles que já haviam ouvido seus nomes relatavam mudanças ainda mais perturbadoras. Diziam sentir presença constante, mesmo quando estavam sozinhos em um cômodo fechado. Espelhos começaram a ser evitados, porque alguns juravam ver reflexos se movendo com atraso, como se algo observasse através deles. Objetos pessoais mudavam de lugar, sempre durante a noite, sempre próximos à cama de quem foi chamado. O mais assustador era o sentimento compartilhado por todos eles. A certeza de que não estavam mais sozinhos, dentro do próprio corpo. Não era posse, nem dor, mas uma companhia silenciosa, paciente, que parecia ouvir pensamentos e reagir a emoções de medo. Com o passar dos dias, a casa parecia se adaptar às pessoas, e não o contrário. Portas que antes davam acesso fácil, começaram a emperrar. Janelas não abriam completamente, e o caminho até a saída parecia mais longo a cada tentativa. Alguns tentaram rezar, outros provocaram o ambiente, gritando nomes aleatórios à meia-noite, na esperança de quebrar o padrão. Nada funcionou. A casa não respondia a desafios, apenas continuava seu comportamento metódico. À meia-noite, o silêncio absoluto. Em seguida, o sussurro único. Quem ainda não havia sido chamado sentia um alívio temporário, misturado a um medo crescente, porque cada nome ouvido significava que o próximo estava mais próximo do que nunca. O detalhe mais inquietante surgiu quando um dos moradores percebeu algo impossível de ignorar. Em noites em que ninguém novo era chamado, ainda assim a casa sussurrava, mas de forma diferente. Não eram nomes claros, e sim sons incompletos, como se estivesse tentando pronunciar algo que ainda não existia ali. Foi então que surgiu a suspeita mais assustadora. A casa não apenas chamava pessoas, ela precisava delas. Quem ouvia o próprio nome não era apenas escolhido, mas conectado. E quanto mais tempo permaneciam ali,
mas a casa parecia cheia, viva, desperta, como se cada sussurro deixasse algo para trás, algo que nunca mais iria embora.